Olá! Na nossa videoaula de hoje, vamos demonstrar como confeccionar coroas provisórias em dentes preparados proteticamente. A nossa demonstração hoje vai ser para a confecção direta de provisórios na boca do paciente. Nós temos vários métodos de confecção de próteses provisórias. Um método é o método indireto, que envolve uma fase de laboratório. E o método de hoje é o método direto, aquele em que logo após o preparo do dente, nós confeccionamos uma coroa provisória. O objetivo de fazer a coroa provisória merece uma aula à parte, mas nós temos que pensar basicamente em 3 requisitos fundamentais. O primeiro requisito é a proteção do complexo dentina-polpa. Alguns dentes podem ter sido preparados sobre dentes vitalizados e, portanto, nós temos que evitar o contato e a contaminação desse dente com o meio bucal. Muito embora a confecção do provisório sobre dentes vitalizados mereça sempre um cuidado adicional por conta da reação exotérmica de polimerização do acrílico e por conta da agressão que o monômero residual possa provocar nos canalículos dentinários. Mas para isso nós temos uma forma de controlar o processo a fim de que não haja essa agressão ao complexo dentina-polpa. Outra finalidade do provisório é manter a posição do dente e a oclusão do dente em função. Com isso a gente já se antecipa à prótese definitiva, fazendo com que o paciente já se habitue à situação daquele dente na boca, evitando que a gente tenha que fazer muitos ajustes na prótese definitiva. E uma terceira situação importante é a situação da manutenção da saúde periodontal. Quanto mais pudermos, com a margem polida e adequada do provisório, manter a saúde gengival, mais vamos conseguir obter sucesso na prótese definitiva. Bem claro que muitas vezes a prótese provisória também é um requisito fundamental na estética do paciente. É o caso que veremos hoje, por tratar-se de um incisivo central. Vamos então à prática da confecção de provisórios? E então, como dissemos, a primeira providência é isolar com vaselina o preparo e os dentes vizinhos, bem como o tecido gengival, para evitar a aderência e alguma agressividade do acrílico durante a confecção do provisório. Agora, na sequência, selecionamos o pó do acrílico que nós vamos utilizar. Aqui selecionei o pó na cor 62. Vamos dispensar um pouco desse produto no pote Dappen e fazer a nossa massa de acrílico. Com a ajuda de um conta-gotas, vamos acrescentar o líquido ao pó a fim de construir uma quantidade de massa acrílica e aguardar o ponto do acrílico para que eu possa fazer uma bolinha e com essa bolinha reconstruir o dente sobre o preparo protético. Temos aqui o ponto em que o acrílico possa ser levado sobre o preparo. Ele pode ser modelado facilmente com a mão e agora podemos, portanto, adaptar esta quantidade de massinha acrílica ao preparo que fizemos, mais ou menos procurando o contorno do dente, modelando com a mão, modelando com os dedos, o mais próximo possível, para que a gente não precise sofrer muito com o acabamento que vamos fazer logo em seguida. Observem que o acrílico está ainda numa fase bastante plástica. Vou adaptando com os dedos, mas não posso deixar a polimerização do acrílico se completar aqui por causa da reação exotérmica de presa do acrílico, que pode danificar ou prejudicar os tecidos orais por conta do calor. Então eu devo adaptar até um determinado ponto
retirar essa prótese aqui do dente para evitar justamente que a polimerização do acrílico faça com que eu não consiga mais remover, porque se eu não fizer a remoção, o acrílico tem uma contração de polimerização da ordem de 7%, e isso pode fazer com que eu não consiga retirar do local. Então, ainda numa fase bastante plástica, eu retiro, adapto novamente, muitas vezes refrigero este preparo com água, com a seringa tríplice, para evitar o calor, ou pelo menos minimizar o calor de polimerização. Então, eu retorno com essa massinha várias vezes ao preparo, observando se eu tenho suficiente quantidade de massa na oclusal, e noto que a presa final do acrílico está quase a ponto de ser conseguida, conquistada. Garanto que o acrílico ou o provisório não tenha prendido nas estruturas, e por isso mesmo eu faço várias vezes a remoção e a reinserção desta massa de acrílico para evitar que haja retenção no preparo e nos dentes adjacentes. Se eu não fizer isso, eu corro o risco de prender essa massa de acrílico aqui e não conseguir remover mais. Eu consigo sentir com os meus dedos a reação exotérmica do acrílico. A massa ainda está numa fase de polimerização. Muitas vezes eu faço uma refrigeração desse preparo com a seringa tríplice e água, para que eu não agrida os tecidos. Sempre reinserindo para conferir a adaptação, sendo que muitas vezes eu tenho que reembasar o provisório para obter uma adaptação perfeita. Aqui ele já chegou na sua fase final de polimerização, o que me permite agora trabalhar este provisório com as minhas brocas para obter a anatomia adequada do dente. Agora podemos delimitar a mesial do meu provisório, assim como também a distal do provisório, como também posso delimitar o término do preparo, para que eu possa, com essas referências, poder fazer o acabamento inicial do meu provisório. Então aqui eu estou delimitando, isso pode ser feito com um lápis, delimitando o término do meu preparo. Aí está. É a partir dessas referências que eu vou fazer o meu acabamento. Passamos agora à fase de acabamento do nosso provisório. Para isso vamos utilizar pontas Maxi-Cut montadas numa peça de mão ou num motor de bancada. Primeiramente fazemos o desgaste dos contatos proximais, cuidando para que não desgastemos demais a superfície de contato, para manter os contatos proximais o mais justo possível. Cuidamos também para não avançar no término do preparo realizado. Devolvemos o provisório à sua posição original e podemos delimitar, a partir disso, algum contorno anatômico. Verificamos também o limite da borda incisal e, se tivermos dúvida com relação à face vestibular e lingual, podemos marcar a face vestibular para não nos perder durante o processo de acabamento do provisório. Faremos agora um refinamento do contorno do dente provisório, a fim de obter uma anatomia o mais próxima possível do ideal.
Depois da remoção dos excessos mais grosseiros, passamos agora para um ajuste fino da anatomia da nossa coroa provisória. Reposicionamos o provisório no dente preparado e traçamos nele os detalhes anatômicos que podem nos ajudar a configurar o contorno adequado da região cervical e dos demais detalhes anatômicos da coroa. Aqui já temos o provisório posicionado para conferir o que conseguimos obter de refinamento da anatomia do dente. E aqui o perfil de emergência gengival. Como podemos notar, depois de uma fase de acabamento com as brocas MaxiCut, nosso provisório está bastante adiantado, inclusive com os mamelos já com os seus contornos anatômicos esboçados. Temos que agora fazer o reembasamento da cervical do preparo. Temos duas técnicas para isso, uma técnica chamada técnica do pincel e outra que vamos utilizar aqui, que envolve um alívio interno do provisório e um reembasamento completo dele. Então, de forma muito cuidadosa, vamos fazer um alívio interno do provisório para que possamos fazer o reembasamento. Podemos, previamente ao reembasamento, apagar as linhas do grafite que havíamos construído para delimitar as bordas do preparo. Isso evita que o provisório fique acinzentado em razão do resíduo de grafite aqui presente. Temos aqui um pote DAPEN já posicionado. Vamos acrescentar uma gotinha de acrílico para obter o suficiente para o nosso reembasamento. Uma vez manipulado o acrílico, colocamos na coroa provisória e levamos ao dente preparado. Posicionamos o nosso provisório. Aguardamos um tempo de polimerização para que a resina atinja sua fase plástica. Podemos testar essa plasticidade com a sonda ao mesmo tempo em que podemos fazer algum alívio em áreas retentivas. No momento em que o acrílico de reembasamento atinge sua fase plástica, removemos a coroa da posição, recolocamos novamente, conferimos a posição do provisório e fazemos a retirada e a inserção algumas vezes, garantindo que não haverá retenção do provisório no local em função da contração de polimerização. Aqui temos, portanto, o provisório já reembasado e vamos agora passar a delimitação do limite cervical da nossa prótese. O trabalho é feito com brocas MaxiCut, o polimento é feito com borrachas apropriadas para polimento e também com escovas para polimento. Se pode usar também algumas pastas de polimento de prótese para obter um brilho e um acabamento final adequados. Aqui temos, portanto, a prótese provisória, a coroa provisória, já com o acabamento e o polimento final realizado. Vamos agora voltar ao preparo protético e conferir se a adaptação marginal da prótese é adequada. Podemos fazer uma testagem com a sonda para ver se o término cervical está adequado ao preparo protético. Podemos observar que o resultado final obtido a partir da nossa bolinha de acrílico é bastante satisfatório para o caso que se apresentou nesta videoaula.